todos, meu nome é Marco Lessa, sou oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas. Esse é um podcast da Oncoclínicas, que tem como base tentar aproximar os pacientes e profissionais do nosso grupo e tentando desmistificar também alguns conceitos e algumas informações que são passadas e que estão na mídia. Hoje esse episódio é para falar sobre cuidados paliativos, o que é cuidados paliativos, quando indicar. E aí eu tenho minha colega aqui, doutora Juliana Beltrão, psicóloga do grupo, que vai começar as perguntas. Então, eu sou Juliana Beltrão, psicóloga do Grupo Oncoclínicas, e tenho a alegria de dividir esse momento com o Dr. Marco Lessa, e nós vamos também estar com as colegas doutora Ana Maria, paliativista do Grupo Oncoclínicas, e doutora Débora Gaudêncio, também médica paliativista e oncologista do Grupo Oncoclínicas. Então, vou começar com a Ana, né? Ana, o que é exatamente cuidados paliativos? Os pacientes ficam muito temerosos e com medo. Será que eu estou sendo abandonado com aquele médico estranho que está ali? Ou é apenas uma desmistificação? Me explique melhor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente com pessoas tão queridas, né? E apesar dos cuidados paliativos hoje estar sendo bem divulgado, ainda é muito desconhecido e não alcança todas as pessoas que necessitam. Eu sempre penso, quando a gente vai falar de cuidados paliativos, a gente primeiro começar na essência dele. E o que é a essência? O próprio nome já diz, né? Quando a gente pega um nome paliativo e a gente vai buscar a origem dele, vai ver que é a origem do latim, que fala sobre o manto, né? Sobre cobertor. E o manto significa acolher, cuidar, proteger, né? E manter a segurança. Então a gente pode só usando mesmo esse entendimento do que significa o paliativo, que cuidados paliativos é uma área de atuação que é extremamente necessária na saúde, né? Bom, definições existem inúmeras de várias organizações, né? A mais utilizada é a Organização Mundial de Saúde, mas desde 1990 vem se criando definições para que torne essa definição mais clara, mais ampla e entendível, né? Então, não deixa de ser uma abordagem, né? É uma abordagem que visa, na realidade, melhorar a qualidade de vida. Em quem, né? Em pacientes portadores de doenças que ameacem a vida. Não somente os pacientes, mas também os seus familiares, que também sofrem por isso, né? E através de prevenir e controlar os sintomas, né? O sofrimento daquele paciente. Mais ou menos dessa forma, né? E uma coisa importante dos cuidados paliativos, primeiro, é que a gente tem como fazer uma avaliação adequada daquele sintoma, identificar precocemente e elaborar um plano de cuidados ou um tratamento correto para aquele sintoma ser minimamente aliviado, né? E uma outra coisa que eu gosto muito de falar é o olhar dos cuidados paliativos, né? Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente tem um olhar multidimensional. Nós não estamos somente olhando o físico, né? Nós estamos olhando o sofrimento que vai além disso, que envolve a espiritualidade de cada um, que envolve o social de cada um, todas as dificuldades que a gente vê aí, e também o psicológico, psicoemocional daquele paciente em sofrimento e a sua família. E aí, complementando um pouquinho a sua resposta, doutora Ana, se a doutora Débora puder contribuir, já que você falou desse olhar multidimensional, como é que auxilia, então, a equipe multi nesse momento? Como a equipe multi pode fazer essa parceria com a médica paliativista para oferecer todo esse suporte amplo? Como a Ana falou, né, cuidados paliativos exigem um olhar multidimensional. O foco não vai ser a doença, o foco vai ser na pessoa, com todas as suas dimensões, todas as suas complexidades. Então, a abordagem precisa ser para sintomas físicos, emocionais, espirituais, sociais. A gente precisa de uma equipe para isso. Então, a gente vai precisar de uma equipe que envolva psicologia,
nutrição, assistente social, se possível, em alguns casos terapeuta ocupacional, um assistente de espiritualidade, fisioterapeuta, enfermeira, né? Porque realmente o foco não é só aliviar sintomas físicos, mas entender quem é aquela pessoa, aquele portador daquela doença, quem é aquele ser humano, né? Para além daquela doença, daquele diagnóstico, né? Então, realmente, os cuidados paliativos, ele foca em qualidade de vida com esse olhar multidimensional, na pessoa e não na doença. Complementando, né, Débora, você falou desse olhar pluridimensional. Quais são os impactos na qualidade de vida desse paciente? A gente tem estudos recentes mostrando um aumento de tempo de vida, o fato de ter um acompanhamento paliativista. Então, que o paliativista pode contribuir com a qualidade de vida e o tempo de vida do paciente. Eu vou dar um relato aqui, uma experiência como oncologista e paliativista. Então, assim como você, Marcos, eu faço um consultório de oncologia e a gente sabe que a gente tem um tempo dedicado ali a focar na doença e no tratamento, essa é a verdade. Por mais que a gente tente focar em outros aspectos, a gente tem muito aspecto ali da doença e do tratamento, de efeito colateral, de olhar exame, resultado de exame e dar respostas aos pacientes, né? Então, o oncologista, ele foca muito nisso. O paliativista, como eu falei, ele já vem com esse olhar, né, do que está para além da doença. Então, se a gente tem uma equipe capacitada para acolher esse doente, além do oncologista, para abordar questões que a gente não consegue naquela consulta de 30 minutos, 40 minutos da oncologia, a gente vai conseguir dessa forma, como a Ana falou, primeiramente, prevenir possíveis sintomas, porque a partir do nosso olhar, de acordo com aquela doença, que órgão que está atingido, a gente consegue tomar providências para prevenir possíveis sintomas físicos, tratar os que já estão existentes, dessa forma evitar internações, evitar procuras à emergência, idas a emergências. Então, a gente consegue melhorar a sobrevida, como você falou, já temos estudos abordando pacientes com câncer de pulmão, câncer gastrointestinal, agora mais recente, mostrando que esse olhar multidimensional, com prevenção de sintomas e tratando os sintomas de forma precoce, ele também aumenta a sobrevida, além de melhorar a qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida em cuidados paliativos, né, o que acho que um ponto que a gente precisa desmistificar é justamente que cuidados paliativos ele não é para focar na morte, na terminalidade. Isso vai ser uma consequência de uma doença, né, de um adoecimento. Mas os cuidados paliativos ele vai focar na vida que aquele indivíduo tem até que a terminalidade chegue. É ter qualidade de vida enquanto houver vida. Isso. E pensando nisso que você coloca, doutora Débora, assim, o que vocês pensam, doutora Ana também, sobre como traduzir isso para a equipe de um modo geral, para as pessoas de um modo geral, já que muitas vezes o entendimento que se tem é de que cuidados paliativos está para casos de doenças terminais, né? Então, a gente sabe, nós aqui sabemos que isso não é a verdade, mas como é que a gente pode mostrar isso às pessoas? Como as pessoas podem entender, então, que cuidados paliativos não é para terminalidade? Eu acho que algumas coisas devem ser pontuadas. Primeiro, que essa não é uma frase que não tem um apoio científico, né? Existem inúmeros artigos publicados, robustos, que trazem que o cuidado paliativo, quanto mais precoce, maior a qualidade de vida, maior a sobrevida, maior aderência ao tratamento oncológico, né? Isso vem do momento que a gente tem tempo para fazer o vínculo, né? Criar o vínculo com esse paciente. Se a gente for chegar aí, talvez em 1990, a definição de cuidados paliativos era mesmo voltada para a terminalidade, né? Era o foco de cuidados de fim de vida e que nós continuamos importantes nisso, né? No sentido de tentar oferecer àquele indivíduo aquilo que é uma boa morte com dignidade para aquele paciente. Mas o papel precoce vem ganhando cada vez mais a atenção, exatamente por melhorar essa qualidade ao longo do tempo, né? E quando a gente faz o acompanhamento precoce, né, ao diagnóstico oncológico,
de uma doença metastática, ou seja, a gente sabe que é uma doença ameaçadora da vida, é uma doença fora de possibilidade de cura, vamos dizer assim, porque ela já é uma doença metastática, Sim. mas ela está no seu estágio inicial, vamos dizer assim, de doença secundária. O paciente pode ter uma longa vida ainda pela frente, mesmo com essa doença crônica, né, que não tem possibilidade de cura. E ele começa a acompanhar de forma conjunta, de forma precoce, como tem que ser, dando tempo para a equipe criar vínculo, né? Dando tempo para que a equipe consiga realmente abordar todas essas dimensões, né, que podem surgir nesse paciente e nos seus familiares, né, a partir desse diagnóstico, do prognóstico, da dificuldade que é de encarar isso aí. Aí sim nós vamos realmente conseguindo construir uma estratégia de melhorar a qualidade de vida desse doente, né? Como a Ana falou, como é que a gente pode quebrar esse estigma, né, de que os cuidados paliativos são apenas, porque está sim para cuidados de fim de vida, mas não apenas isso. Eu acho que esse movimento desse OC Videocast é um deles. A gente está trazendo aqui um episódio que a população vai ter acesso e vai poder se informar. Então, eu acho que educação médica continuada, porque os nossos pares também, os nossos colegas profissionais de saúde, né, alguns também ainda estão, né, nesse bloqueio de só encaminhar o paciente quando ele já somente precisa dos cuidados de fim de vida. Então, eu acho que esse movimento mesmo de fazer divulgação, de eventos, de trazer esse assunto para a sociedade médica, sociedade profissional de saúde, sociedade leiga mesmo, de uma forma geral, acho que é o que vai desmistificar de fato. E quando eu fiz a minha pergunta, doutor Marco, foi muito pensando nisso, até você aqui, que está como entrevistador, também se puder responder, porque, de fato, isso que a doutora Débora traz é uma realidade. Às vezes a gente vê oncologistas com esse discurso de fim de vida. Eu, como psicóloga, às vezes vou levar alguma situação, doutor, tal paciente, que tal encaminhar para a equipe de cuidados paliativos. Não, ainda não é o momento. Né? Então, o que seria, então, esse momento? Exato. Eu tenho um pensamento, como oncologista, eu sempre falo com meus pacientes, eu tenho sempre um pensamento lógico em relação à terapêutica. Entendendo que naqueles minutos, a gente tem aqueles minutos são preciosos, a gente tem que pensar e avaliar qual a melhor opção terapêutica para o paciente. Cuidado paliativo é uma opção terapêutica. Sim. Com ganho de sobrevida. Os pacientes me ouvem falando, mas aumenta tempo de vida, a pessoa vive mais. Se existe uma terapia que o paciente vive mais, eticamente, eu não oferecer isso é ruim para o meu paciente. Então, eu entendo que, do ponto de vista ético e também profissional, eu tenho que encaminhar os pacientes assim que ele tem uma doença que é de risco à vida. Então, se o paciente tem uma doença metastática, ou o paciente tem uma doença que não é metastática, mas é uma doença considerada incurável, a gente tem que levar o paciente para o cuidado paliativo. Isso não quer dizer que eu estou abandonando o paciente. O paciente está conosco e com o cuidado paliativo. São dois médicos, eu sempre falo com eles, é um médico diferente que você vai encontrar. Por que médico diferente, Marco? Não, é um médico que vai te olhar de uma outra forma. Marco, quem é esse médico? Não, você vai ver e olha. Aí depois ele volta, poxa, Marco, gostei, é uma consulta diferente, tem cheio de gente na consulta. Falei tudo que tinha que falar e tirei todas as minhas dúvidas. Isso é bacana. Sim. Para mim, como oncologista, eu sempre penso dessa forma, um pensamento bem lógico. E não tem sentido a gente deixar para depois. Se eu posso oferecer um tratamento, é a mesma coisa que eu deixar de dar um antibiótico para o meu paciente. Eu vou deixar de dar um antibiótico porque eu não gostei do antibiótico, eu não olhei para cara, eu não gostei? Não, vou dar logo, que ele precisa disso para viver mais tempo. Se ele viveu uma semana a mais, com qualidade de vida, pronto, já indicou o tratamento, já está tudo certo. E isso é importante. O problema é que a gente passou como oncologista pela história que Ana falou. Cuidado paliativo era coisa de fim de vida, tem um estigma, a gente é latino, a gente não gosta de ouvir muito sobre morte. E morte faz parte da vida. Se a gente começar a ouvir mais, falar mais, e os pacientes entenderem que nem a gente pode estar vivo amanhã, eles vão entender, poxa, Marco está me vendo de uma forma geral, mas digna, vamos seguir para que a gente entenda melhor como vai ser essa evolução e o paciente aceita. Sim. Mas como eu entendo que hoje como a nossa cultura é diferente. A gente não consegue tanto quanto o americano, por exemplo.
consegue entender? Muitas vezes, Juliana, a dificuldade não está no paciente em aceitar o encaminhamento, mas no profissional de tentar e dizer, vou encaminhar você para a equipe de cuidados paliativos, para acompanhamento em conjunto, né? O que a gente fala de acompanhar de forma precoce, claro que num paciente com pouco volume de doença, em que aquela doença oncológica ela não está ameaçando a vida naquele momento, e o paciente tem poucos sintomas, vamos dizer assim, poucas questões, o oncologista, o tratamento oncológico, ele vai ter um protagonismo em relação aos cuidados paliativos. Mas isso a gente percebe que ele vai oscilando ao longo dessa jornada desse paciente. Em alguns momentos, o cuidados paliativos vai assumir o protagonismo, né? Porque aquele paciente ele vai ter suas demandas precisando ser atendidas realmente por uma equipe multidisciplinar que o oncologista sozinho ele não vai dar conta. E eu falo isso como oncologista. E aí, como psicóloga, eu complementaria dizendo que seria o exercício de colocar esse paciente como protagonista, né? De mostrar que ele ali é o capitão desse navio e que vai direcionar a hora em que o oncologista é o principal atuante do caso e até ofertar que seja até uma quimioterapia paliativa, né? Eu converso muito com os não pacientes necessariamente falando curativa. exatamente isso. Na relação médico-paciente, o ator principal não é o médico, é o paciente. Sempre, né? Ele sempre vai determinar o que a gente tem que fazer. O médico oncologista, ele é apenas um instrutor, ele está mostrando, o caminho é aqui. E também a possibilidade do paliativista, e isso quebrando o nome paliativista, que é um médico que vai ver o paciente e a equipe vai ver o paciente de forma diferente, quebrando esse estigma que existe hoje sobre o paliativista, que é o médico da morte. E aí, assim, eu entendo que esse podcast pode ajudar muito, mas o que vocês duas têm tentado fazer para tentar tirar esse estigma da morte como paliativista? Eu acho que recentemente, inclusive, saiu um artigo chamado Anatomia da Comunicação, assim, de uma forma mais lúdica, né? Produzido por Daniel Forte. E ele criou esse artigo baseado no Covid, né? Intensivista lá do HC de São Paulo. E eles viram que aquele aprendizado que se imaginava para uma conversa difícil de saúde não funcionava. E não funcionava porque ele entendeu que antes de chegar no lado cognitivo da coisa, era preciso, primeiro, estabelecer vínculo. Então, à medida que a gente estabelece o vínculo com a família, com o paciente, né, onde a gente dá o espaço da escuta ativa, de ouvir o que o outro pensa, porque é ele que é o dono daquele momento, né, e sua família. Eles viram que a gente tem que primeiro realmente criar esse vínculo e depois ter uma sintonia emocional, né? Eu não vou conseguir chegar no paciente se eu não criar esse ambiente que favoreça esse aprendizado, né? Então, eu acho que, independente disso, à medida que os pacientes chegam para nós, eles vão ser a própria forma de transmissão de que aquele grupo de cuidados paliativos, ele não é aquilo que ele imaginava. E isso vai passar de paciente, familiar, enfim, né? A própria Organização Mundial de Saúde, ela propôs que existe níveis de cuidados paliativos, né? Então, qualquer profissional da área de saúde, nível primário, trabalha em posto de saúde, ele tem que ter algum conhecimento de ações paliativas, e para isso você precisa prepará-los. E à medida que a gente prepara esses profissionais da área de saúde que trabalham no nível mais básico de atendimento lá em um posto de saúde, que eles já começam a ter uma noção do que é o cuidado paliativo e que ele é capaz de fazer isso, né? Da mesma forma que a gente chega também no nível 2, que são os especialistas. Então, qualquer oncologista, né? Qualquer médico em qualquer especialidade precisa ler sobre cuidados paliativos, porque cabe a ele fazer uma grande parte. Não existe quantidade de médicos, de equipes de cuidados paliativos que consigam dar conta de mais de 29 milhões de pessoas que precisam de cuidados paliativos, né? Então, eu acho que não é um trabalho isolado. À medida que a gente entende que isso é um trabalho em conjunto, que começa lá na atenção primária, que vem vindo para os especialistas, e aí sim, quando a coisa fica mais complicada, mais difícil, mais sofrida, o profissional especializado nisso, a equipe especializada nisso,
vai agregar valor a essa evolução do paciente, né? E o interessante é que, assim, hoje em dia já se propõe que cuidados paliativos não é apenas para doenças incuráveis. Pode ser para doenças curáveis, né? Aquele momento, aquela visão daquele momento, daquele paciente, ele tem uma necessidade de cuidados paliativos, mas que talvez daqui a um tempo ele não tenha mais essa necessidade, né? Então, cada vez mais se amplia, né, a extensão dos cuidados paliativos. Então, vai muito da educação, vai muito do trabalhar com a equipe. Então, a gente gosta muito de estar próximo dos oncologistas e dos nossos pacientes, né? Trocar ideias, conversar. E o que eu observo muito é que, à medida que esses vínculos do grupo vão se fortalecendo, é confortável para o oncologista sentar com a gente, conversar, perguntar alguma coisa, a gente conversar alguma coisa também, às vezes até sugerir, eu estou vendo que eu ouço mais o sofrimento, né? Então, às vezes o paciente não conta aquilo para o oncologista dele. Eu me lembro de uma paciente que disse para a gente que... Aí eu fiz, mas você vai fazer a químio? Ela vinha fazer a químio, morava no interior, acho que não sei quantos quilômetros, a cada 15 dias. Quando ela chegava lá, já era uma senhorinha bem debilitada. Quando ela chegava lá, ela passava 15 dias mal e voltava 15 dias depois para fazer a químio. Então, a gente começou a conversar com ela onde estava a qualidade de vida dela. O que é que a gente podia fazer para melhorar? E aí veio a pergunta, você já falou isso para o seu oncologista? Não posso fazer isso, falar para ele. Ele não vai aguentar se eu disser isso para ele. Ele vai sofrer por mim. Né? Então, a gente entende que, às vezes, é esse momento que a gente chega lá junto e conta, eu vou lhe contar uma história da sua paciente. Né? E as coisas mudam. Essa paciente não voou mais, não fez mais químio, ficou na sua terrinha lá, mais confortável, até o momento que ela teve a sua finitude, propriamente dito. Né? Eu acho que cuidados paliativos não fala de morte. A morte é que faz com que a gente pense melhor na vida. Então, quando a gente está doente, com uma doença que ameaça a vida, todas as pessoas vão pensar no que é o morrer. Se está na hora disso, né? Então, talvez a gente precise mudar os nossos valores, olhar a vida de outra forma e entender que quanto mais a gente aproveitar aquele nosso dia, mais coisas a gente está angariando para a nossa passagem. É interessante que, às vezes, o paciente ele vem receoso para a primeira consulta de cuidados paliativos, né, Ana? Vem ele e a família, todo mundo meio tenso, né? O que essa equipe vai conversar comigo? Será que já vão declarar que eu estou falecendo? Já vão me dar uma sentença de morte? Já está fazendo um atestado de óbito. Eles acham que a gente já vai sentar e já vai ficar conversando sobre morte. E a gente nem conversa sobre a doença. Muitas vezes a primeira consulta é para saber a história de vida, a gente fala da infância, a gente fala... Sabe, às vezes o assunto ele vai por uma área, como na psicologia, né? Que você nem imaginava, nem o próprio paciente imaginava. Né? E nem se fala de morte, nem de doença e etc. E aí eles saem, nossa, gostei, Sim. Adorei essa consulta, adorei esse encontro aqui, quero mais vezes. Né? E um conceito também, Ana, que eu acho que é importante a gente desmistificar, que é cuidados paliativos é quando não há o que fazer. Isso é uma coisa... Isso, né? Sempre há o que fazer, sempre há o que fazer. Né? Até o último suspiro há o que fazer, né? Então, quando o oncologista ele opta por uma quimioterapia paliativa, porque é importante até a gente dizer, tratamento oncológico paliativo, quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa, é quando você não está focando na cura. Aquele tratamento ele vai ter um objetivo de controle de doença, controle de sintomas, né? Melhorar a qualidade de vida. E cuidados paliativos exclusivos também é um outro tipo de tratamento e intervenção focado que não vai ter aquelas medidas invasivas, vamos dizer assim, né? Mas que há muito o que se ofertar, o que se oferecer, o que se promover em termos de cuidado e melhoria de qualidade de vida para esse paciente e para seus familiares. E ajudar também nessas conversas difíceis entre os familiares, porque muitas vezes ocorre algo que nós chamamos de conspiração do silêncio. O paciente, portador da doença e ciente do seu diagnóstico, quer poupar o seu familiar, porque acha que ele vai sofrer. E da mesma forma o familiar
que é poupar o paciente. Então, eles não conversam entre si, eles não falam sobre o adoecimento, sobre as consequências, sobre o futuro, sobre que atitudes eu posso tomar daqui para frente, né? Então, eu acho que a equipe capacitada, né, uma equipe treinada a ter conversas difíceis e ajudar esse paciente a desenvolver sua autonomia, né? O que é que eu quero fazer com minha trajetória, com minha jornada daqui em diante, né? Então, a gente consegue criar um vínculo e trabalhar essa autonomia do paciente para que ele tome as suas próprias decisões. Você estava falando, eu me lembrei de um caso, um paciente meu, que ela tinha uma senhora bem idosinha, a família já mandou aquele recadinho assim, doutor Marco, por favor, ela não sabe de nada. A gente passa por isso. Aí chega o paciente primeiro, senta, aí vá pegar os exames. Aí ela sentou, aí sentou para mim e falou, eu já sei de tudo. Eu tenho câncer, eu já sei que é o câncer, sei qual é o câncer, mas não precisa falar para eles não direitinho, que eu sei, só para eles não ficarem... Aí os dois não se falam e os dois sofrem. Isso, os dois sofrem e não conseguem amadurecer aquela relação e aquela jornada, né? Então, aí vem um ponto importante que eu acho que, assim, os cuidados paliativos oferecem muito, que é esse espaço de escuta e acolhimento, né? Assim, deles poderem se expressar, falar livremente. Esse local é um local muito aberto de fala, de escuta. Ele sendo esse protagonista, a família a gente entendendo que também tem o seu protagonismo. E a gente também, enquanto equipe, entender que aquela família, aquele paciente, aquela família que chegam ali pra gente já tem uma história prévia, né? E que nessa história prévia, muitas vezes a comunicação já era velada antes. Já tinha uma relação difícil, já tinha algo que a gente vai ter que lidar com aquilo mesmo, né? Entender que é o que eles podem naquele momento. A gente vai fazer esse processo de mediação, de escuta, de acolhimento, de permitir que eles se ouçam, até individualizar também, né? Como a gente faz muitas vezes, separar, ter o momento do paciente, ter o momento da família, para que eles também possam colocar isso. A gente dá essa devolutiva de, mas vocês já conversaram? Vocês já se escutaram? Já foi falado sobre isso? Mas entender que às vezes é o que é possível mesmo, né? Para eles naquele momento, porque é a forma como eles vão lidar com esse sofrimento. Me lembrei de um caso de uma paciente jovem, portadora de câncer de mama, uma doença já de alguns anos, né, que vinha avançando, e ela já vinha com uma expectativa mais curta de sobrevida, e ela tinha um filho de 12 anos, mais ou menos, e que ela falava, doutora, eu tô com muita dificuldade de conversar com meu filho, eu não sei como conversar, como contar a ele que eu tenho uma doença e que em algum momento eu vou vir a falecer dessa doença, eu não consigo, eu travo, eu acho que ele vai sofrer muito e tal. E a equipe fez, traga seu filho, vamos conhecer ele, a gente fique tranquila que nós não vamos abordar nada de forma abrupta, a gente vai entender quem ele é, a gente vai conversar e vai para ajudar você. E aí o filho chegou e ela saiu, vou deixar vocês à vontade e tal e tal. E no que a gente foi conversando com o menino falou exatamente isso pra gente, que ele já tinha visto no Google o diagnóstico da mãe e que ele sabia tudo. Até o tipo, triplo negativo e etc, metástase. Então ele sabia absolutamente tudo. Só que a mãe não sabia que ele sabia, né? Não era uma conversa aberta. Enfim, ele estava sofrendo calado, porque como ele não tinha abertura em casa, não queria fazer a mãe sofrer, ele não conseguia expor. Então muitas informações podiam, inclusive, estar equivocadas, né? Então ali acabou sendo um espaço importante para essa família ali de comunicação. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, a doutora Ana me escuta falar muito isso, é que eu acho que é uma oportunidade da gente tirar do imaginário e trazer para o real. Porque esse campo da nossa imaginação, ele é um campo muito perigoso, né? Geralmente é pior. A imaginação é pior. É sempre pior. Isso, exatamente. Eu li uma reportagem recentemente que fala que assim, o câncer é uma oportunidade. É uma oportunidade sobre rever a vida e alguns conceitos. Sim. Então, assim, a gente, nesse podcast, eu acho que a gente abordou isso bem, falando sobre cuidados paliativos, tentando desmistificar algumas coisas. E eu queria que vocês dessem 10 segundinhos, assim, só para fechar o nosso OCCast, quais são os recadinhos que você podem dar para os pacientes, assim, de forma bem simples e rápida. Eu acho assim, a vida é breve mesmo, independente do diagnóstico que você tenha, né? A gente precisa focar realmente em qualidade de vida, viver o hoje da melhor forma possível
e entender que cuidados paliativos é um campo aberto para sempre o que há de fazer para melhorar essa jornada até chegar o dia realmente de se despedir. Eu acho que eu não consigo resumir. Difícil. Eu falo muito sobre eu acho que cuidados paliativos é uma oportunidade que, na realidade, deve ser disponibilizada para todos, que ainda não é possível. Muita coisa está sendo feita, né? Mas que os pacientes procurem, né, informações para ficarem mais cientes do que realmente os cuidados paliativos, né? Então, de qualquer forma, é claro que os trabalhos já mostram que ter cuidados paliativos é bom mesmo, ponto. Então, acho que a Tá bom. gente fica por aqui, Exato. né? Não deixem de seguir o OCCast. E se você gostou desse episódio, compartilhe. A gente se vê no próximo OCCast. Um abraço a todos.